Bom, vamos lá. Eu havia perguntado sobre o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Quem é? Lucas, ele é fruto do ministério de Paulo de Jesus. Paulo, tá? Qual que é a diferença mais ou menos de intervalo entre o ministério de Jesus e o ministério de Paulo mesmo? Aproximadamente 40 anos. Então, recapitulando o que nós havíamos dito na aula passada, os irmãos que estão chegando agora, nós estamos estudando sobre as epístolas do Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos. E aí nós estamos fazendo uma introdução, um apanhado sobre o livro de Atos dos Apóstolos, para entender o mundo das epístolas. Então, recapitulando, dos 4 evangelistas, 2 são frutos do ministério de Jesus e 2 frutos do ministério de Paulo. Tanto Mateus quanto João, frutos do ministério de Jesus. Lucas e Marcos, frutos do ministério de Paulo. Ok? Diante disso, na página 5, no tópicos ou no ponto 7, nós temos algumas peculiaridades de Atos, ou do livro de Atos. Para começar, o livro de Atos tem esse nome por quê? Relembrando? Porque trata das atividades da igreja primitiva, das atividades do Espírito Santo, por meio dos apóstolos. O próprio nome diz Atos dos Apóstolos, ou seja, as atividades, as ações apostólicas. Bom, na página 5, ponto 7, peculiaridades de Atos. Ponto 1, a questão literária. Atos e Lucas, ou o Evangelho de Lucas, contém a redação grega mais culta de todo o Novo Testamento. Alguns eruditos têm afirmado que os discursos e sermões de Constantes em Atos são criações literárias improvisadas pelo próprio Lucas. Embora não tenha transmitido necessariamente palavra por palavra, os discursos e sermões que historiou nos brinda com o cerne apurado do que fora dito. O que isso quer dizer? 2 pontos. Primeiro ponto, Lucas, por ter uma formação acadêmica, qual era a profissão de Lucas? Ele era médico, doutor. Então, muito provavelmente, Lucas, dos 4 evangelistas, era o que tinha a questão literária mais aprumada. Quer ver isso? Lucas capítulo 1, versículo 1, mais uma vez. Nós vamos ver que Lucas usa termos técnicos para a medicina, e ele sabe se expressar. É alguém que tem formação acadêmica. Você que trouxe Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 1. Quem pode ler? Não entendi. Lê um pouco mais alto, Cláudio. Isso, opa. Fiz o primeiro tratado com Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Pode continuar? Ponto. Agora, não sei se você prestou atenção, não sei se é na versão dele ou na versão mais um pouco mais antiga. Está escrito assim: fiz o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo. Na Bíblia de vocês estão assim? Não, né? Então é Atos 1, tá? Não é Lucas 1, é Atos 1. Ó, excelentíssimo. Então é Lucas 1 mesmo, tá? Então eu não errei. Lucas 1. Lucas, ele usa um termo bastante refinado para se referir a Teófilo. Teófilo, para quem não sabe, foi um oficial romano. Alguns dizem que ele foi um grande político influente no estado de Israel. E Lucas, ele vai escrever para Teófilo, chamando ele de ó excelentíssimo Teófilo. É Lucas 1:1 mesmo, tá?
Lucas 1, 3. É 1, 3. Atos 1, Lucas 1, 3. Leia de novo, Cláudio, ou leia para nós, Cláudio. Parece-me também a mim conveniente decretá-lo a ti, excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-te já informado minuciosamente a tudo desde o princípio. Eu não sei se você não sei se você consegue perceber a clareza da escrita. Veja que ele usa as palavras, parece que redondas, né? Você lendo Lucas, você entende o que Lucas está querendo dizer. Ainda que seja uma escrita, perceba a dicção de Lucas. Fiz o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, acerca. Perceba que ele usa as palavras corretamente. Então, por ter uma formação acadêmica, Lucas ele escreve Atos em uma literária riquíssima. Isso chama atenção. Você pode tanto pegar o livro de Atos e o livro de Lucas, ele vai usar palavras que você entende, um linguajar entendível, ainda que refinável ou refinado. Ele usa termos, só ele, por ser médico, ele vai escrever. Perceba que Lucas, ele estava no jardim do Getsemane, quando Jesus suou gotas de sangue. Ele estava no jardim do Getsemane? Não. E como que ele soube que Jesus esteve no Getsemane e o seu suor se transformou em gotas de sangue? Porque, como nós havíamos estudado em aula anterior, Lucas, ele não é fruto do ministério de Jesus, ele é fruto do ministério de Paulo, que vem 40 anos depois de Jesus. E Lucas, por não ter sido testemunha ocular, ele vai escrever tanto o Evangelho de Lucas, como Atos dos Apóstolos, a partir de testemunhos. Ele é um historiógrafo. Ele vai usar, preste atenção, ele vai usar as mesmas técnicas que ele aprendeu na medicina para escrever os seus 2 livros. Isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque, veja bem, o Espírito Santo, ele usa cada um de nós na medida ou de acordo com as nossas formações. Se você pegar Atos capítulo 4, mesmo Lucas vai dizer que Pedro e João eram iletrados. Isso quer dizer que eles não tinham formação acadêmica. Mas quando você olha para Lucas, médico, isso me retrata a iminente ação do Espírito dentro da sua diversidade. O Espírito Santo, ele atua no meio da diversidade. E isso me faz lembrar que o Espírito Santo, quando ele quer usar alguém, ele não respeita protocolo. Aliás, ele quebra protocolo. O Espírito Santo tanto pode usar um médico como Lucas, como um pescador como Pedro. Isso é importante a gente tomar nota, porque nós não somos vasos exclusivos por termos um pouquinho mais de conhecimento. Muito pelo contrário, o Espírito Santo, quando ele quer atuar, quando ele quer agir, ele não vê a formação. É claro que a formação conta muito, é claro que o estudo conta muito, é claro que uma pessoa preparada academicamente, ela tem algo a mais daquele que não tem a mesma formação. Mas se tratando de lado espiritual, dentro dessa questão, o Espírito Santo, ele atua no meio da diversidade. Ele usa uma criança, como ele usa um animal. Ele usa o rei, ele usa o plebeu, ele usa o médico, mas ele usa um pescador. Esse é o primeiro ponto. Lucas é alguém que tem uma formação acadêmica, e por ele não estar presente no jardim do Getsemane, com certeza os relatos que ele ouviu, e por ter um conhecimento na medicina, ele concluiu que de fato
poros de Jesus se romperam em tamanha angústia na sua oração no Getsemane, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. A partir do relato de que certamente alguém disse para ele: olha, nós vimos Jesus transpirar sangue. Aí ele concluiu que de fato as vias sudoríparas, né, do corpo humano de Jesus se romperam, tamanha angústia ao ponto de que o seu suor se transformou em gota de sangue. Só o médico poderia dar esse diagnóstico. E o Evangelho de Lucas, e só no Evangelho de Lucas, está escrito que o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue. Isso é importante. Então, veja bem, primeiro ponto aqui que nós podemos aprender dentro dessa diversidade do Espírito Santo: o Espírito Santo usa quem Ele quer. O segundo ponto que eu gostaria de citar aqui é que Lucas, ele tem a preocupação de detalhar os detalhes. Quem aqui já fez alguma redação na vida? Quantas e quantas, né? Milhares e milhares. Você já percebeu que dentro de uma sala de aula, de uma aula de português, a redação que tira nota 10 é aquela que é rica de detalhes? Se eu pedisse para você fazer uma redação, faça uma redação de Atos capítulo 1. Bacana. Eu tenho certeza que alguém aqui, ao fazer a redação, copiaria alguns trechos de Atos capítulo 1 para encher a redação. Eu tenho certeza que alguém faria isso. Mas eu não prestaria atenção nisso, eu prestaria atenção nos detalhes. Nós tivemos aqui uma aula, uma matéria hermenêutica bíblica. Quem lembra? Quem estava lá? Lembra do trabalho que eu pedi para vocês fazerem? Olha, nós vamos ter festividade da igreja, eu vou estar ministrando, eu gostaria que vocês fizessem uma redação sobre a ministração que eu estarei ministrando. E ali eu pedi para que alguém reprisasse aquilo que eu disse no altar. Eu pedi para que alguém fizesse uma redação e prestasse atenção nos detalhes, a geografia do texto, quem está dizendo para quem, o que aconteceu, qual foi a aplicação hermenêutica. Lembra dessas perguntinhas no trabalho? Detalhes. E o que chama a atenção é que Lucas, vocês estão acompanhando o raciocínio até aqui? Amém? O que chama a atenção em Lucas é que Lucas é detalhista, e por ser detalhista, repito, o que nós já havíamos estudado em aulas anteriores, o livro de Atos dos Apóstolos se divide em quatro partes. Alguém pode me dizer quais são elas? Se nós já estudamos? Biografia, história. Não, aí é o Novo Testamento. Eu disse aqui, eu dei uma aula sobre as 4 divisões do livro de Atos. Primeira divisão, o nascimento da igreja, Atos capítulo 1 ao capítulo 3. Segunda divisão, capítulo 3 ao capítulo 6, o desenvolvimento da igreja. Do capítulo 7 ao capítulo 9, terceira divisão, a perseguição à igreja. E a quarta divisão vai do capítulo 9 ao capítulo 28, a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Está tudo aí, né? Ô glória. Então perceba que Lucas, ele é detalhista. Se ele vai escrever, entre aspas, uma redação, a história do cristianismo, ele tem que separar bem os assuntos. Ele começa com o nascimento da igreja, depois o desenvolvimento da igreja, depois a perseguição à igreja, depois a vida e o ministério de Paulo. Veja que ele é rico em detalhes, é alguém que presta atenção nos fatos. Exatamente, ele faz uma hermenêutica da história do cristianismo. Isso é muito importante. Então, 2 pontos eu posso destacar aqui, desse ponto 1. Primeiro, a questão da diversidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele escolhe, ele não vê o certificado.
Vamos lá. Hoje, para alguém ser formado na medicina, ele tem que estudar quantos anos no mínimo? De 8 a 10 anos. Aliás, o médico ele nunca deixa de estudar. Então vamos pegar, por exemplo, Lucas era alguém que sentou na cadeira por volta de 8 anos para exercer a medicina. Mas Pedro sentava dentro de um barco. E mesmo assim, o Espírito Santo usou os dois. E aqui eu quero também destacar, colocar aqui um asterisco. Não é porque o Espírito Santo atua na adversidade que eu vou entrar no estado de relaxar. Ele vai me usar. Vamos abrir a Bíblia que o Espírito Santo dá na hora. É isso? É isso? Vamos lá, João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Fala, Deus. Vamos lá? Quem pode ler em alta voz? João 14, 26. Bem alto. Vamos lá? Lê para nós aí, Paulo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviaria em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Isso aqui, preste atenção. Uma coisa é o Espírito Santo usar alguém sem olhar o certificado. Outra coisa é comer do pão da preguiça. É ou não é? Porque veja o que o texto está dizendo: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito Santo, e Ele ensinará todas as coisas, e Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte: o Espírito Santo só te fará lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu. Infelizmente, tem muita gente, por estar habituado ao ofício, ao púlpito, e aí come do pão da preguiça e liga o botão automático, porque é automático. Gente, quem frequenta púlpito, ele pode estar pregando a qualquer momento. Quem está habituado com o púlpito, ele pode pregar qualquer mensagem a qualquer momento, porque ele já está habituado com o púlpito. Mas alguém pode perguntar assim: como assim pregar a qualquer momento? Pode, porque ele já está acostumado, ele já sabe as manhas, já sabe o momento que ele pode usar algumas palavras para você derramar lágrimas, já sabe como fazer você levantar a mão. Só que tem um detalhe: existe uma linha tênue entre você dominar o púlpito e o quarto fechado. E aqui o que acontece? Tem muita gente ligando o botão automático porque já sabe fazer, e se esquecendo do devocional, se esquecendo da intimidade. Muito cuidado, o Espírito Santo nos fará lembrar daquilo que eu vos tenho ensinado. Por que tem tantos pregadores que pregam todos os dias, todas as semanas, e não repetem mensagens? Porque o Espírito Santo... Mas tem os que pregam. Exatamente. Mas não pregou uma mensagem aí, ó. Entendi. O trovão mesmo pregou uma mensagem aí, ó. Eu olho, eu vou sair, quem prega a mensagem, ele chega na igreja e fala: vou pregar isso de novo, ninguém vai passar percebido. Então, um conselho que eu vos dou: cuidado com o botãozinho automático. Ah, já sei fazer, vamos fazer. Ponto 2, ainda na página 5. O material histórico que Lucas utilizou para escrever Atos. Lucas se valeu de suas próprias memórias, sempre que tudo indica que ele foi registrando os acontecimentos em seu diário, a proporção em que desenrolavam. Certamente obteve informações de Paulo e dos cristãos de Jerusalém. Também havia à disposição informes escritos
como o decreto do Concílio de Jerusalém e outros documentos relatando os primeiros eventos do cristianismo em Jerusalém e vizinhança. O mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 3, leia novamente. Leia novamente. Lucas 1, 3. Quem achou, leia. Eu achei também conveniente controlá-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, tendo já me informado detalhadamente de tudo desde o começo. Ponto. Duas questões eu destaco e abordo em cima desse ponto 2 aqui que nós estamos lendo. O primeiro, Lucas, ele relatava, aliás, ele escrevia, ele documentava tudo o que ele ouvia. Eu não sei se você sabe que 80%, aliás, de tudo que você lê, você só consegue memorizar 20%. Você pode ler 200 livros por ano. É comprovado cientificamente que você só consegue absorver 20% dessa leitura. Porém, em contrapartida, tudo aquilo que você anota e escreve, você consegue memorizar. Maior exemplo, Lucas. Eu vou te dar um outro exemplo. João, veja aí Apocalipse. Veja aí Apocalipse capítulo 1. Ele fala aqui, nessa versão aqui, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Ele teve a preocupação de verificar a fonte. Desde o começo e decidi escrever. Veja bem, hoje em dia, procure aí em Apocalipse 1. Hoje em dia, as ferramentas da internet nos ajudam a nós fazermos muitas pesquisas. Só que eu aconselho a vocês, estudantes, de que todas as pesquisas que vocês forem pesquisar na internet, no Google, em cada um dos documentos, no rodapé ou no cabeçalho, sempre tem o nome do autor do artigo, do autor do documento. Procure saber qual é a fonte, procure saber qual que é a formação daquele cidadão, se a teologia dele é pentecostal, calvinista. Muito cuidado, porque, veja bem, para quem não tem acesso a esses termos técnicos, aquilo que nós chamamos de teologia pentecostal é aquilo que nós acreditamos como pentecostais, naquilo que está escrito na Bíblia. Quando nós falamos de teoria calvinista, e aqui abrange algumas igrejas co-irmãs, como a presbiteriana, a batista, que em se tratando de dons espirituais, por exemplo, não creem como nós cremos nos dons espirituais. Eles creem que os dons espirituais existem, mas que ficam restritos à era apostólica e que não podem ser atuais nos dias de hoje. Veja que a nossa teologia são semelhantes, mas divergentes em alguns pontos. Então, muito cuidado, procure sempre a fonte. Lucas, ele está nos ensinando a pesquisar a fonte de tudo aquilo que você ouvir. Ele cuidadosamente, para formar o livro de Lucas e o livro de Atos, ele cuidadosamente pesquisou e documentou. Por quê? Porque a nossa memória, ela é traiçoeira. Gente, quantas mensagens Deus me deu no momento que eu estava trabalhando. Eu sou operador de máquinas. Às vezes eu estou operando máquina lá, houve situações que eu estava operando máquina lá, naquele momento ali trabalhando, e pum, deu start. E aí, cadê a caneta? Quantas vezes eu peguei um pedaço de papel ali trabalhando e anotando os pontos daquilo que eu me lembrei.
daquilo que eu me lembrava. E aí eu chegava em casa, pegava aquele rascunho e ia desenvolver o sermão. Então é importante, porque a nossa memória, poxa, eu lembrei, escreve, anota. Olha o que o João vai nos informar aí. Jesus, ele aparece para João na ilha de Patmos, e se eu não me engano é o verso 7, dá uma confirmada para mim aí, aonde Cristo diz assim para ele, escreve o que vês. É o 3? Leia para nós aí, não acredite. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. Tá, mas tem um texto ainda no capítulo 1 que Jesus ele é mais claro dizendo que vês escreve. É o 7? É que eu estou com a minha Bíblia. Presta atenção. É o 10. É o 11. O que está dizendo Apocalipse capítulo 1, versículo 11? Quem dizia o que vês, escreve no livro e envia a 7 igrejas que está na Ásia. Ponto. O que vês, escreve. Por que vocês acham que Cristo está dando essa orientação para o apóstolo João? Duas razões. Primeiro, a revelação deveria ser passada adiante, e para ela ser passada adiante, ela tem que ser, porque o documento iria para 7 igrejas. Quem concorda comigo? A segunda razão, nós estamos falando de um homem com aproximadamente 100 anos de idade, e Cristo está dizendo: o que você vê, escreve. Então preste bem atenção, a melhor forma de você memorizar textos bíblicos, informações, conteúdo, é anotando. Eu louvo a Deus porque eu ganhei esse tablet aqui de uma aluna no ano passado. Gente, era meu maior desejo. Por quê? Tem tudo aqui. Hoje em dia, a gente ainda escreve, mas com a tecnologia, aliás, eu preciso aumentar a memória dele. Escreve, documenta, faça como Lucas. Lembra do texto? O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Ok? Se alguém tem dificuldade para memorizar, então anota. Quando você anota, você tem mais facilidade de lembrar o que você escreveu. Eu me deparo com muitos alunos, muitas pessoas me relatando tendo dificuldade de memorizar. Eu sempre recomendo: escreve, mano. Anota. Bom, página 6, ponto 3. Exatidão histórica do material. As descobertas arqueológicas têm confirmado a exatidão histórica de Lucas. Por exemplo, sabe-se que o uso que Lucas fez dos títulos de vários escalões de oficiais locais e governantes de províncias tais como procuradores, cônsules, pretores, politarcas, asiarcas e outros se mostram corretos. Eu não sei quem já leu aqui o livro de Atos todinho. Como é que é? Só o varão? Alguém aqui já leu o livro de Atos todo? É 28 capítulos, gente. Eu apelo para vocês lerem. O maior problema de pentecostal, me permita, tá? Falar da minha raça. O maior problema do pentecostal é que ele tem preguiça de ler. Aliás, esse é o problema crônico do brasileiro.
Pentecostal pior ainda. Porque pentecostal gosta mais do sentir, do ter, de receber, e não de ler. Se você ler o livro de Atos, Lucas, ele usa termo como procuradores, cônsules, pretores, politarcas. São termos e títulos que Lucas cita, porque ele está vivendo num ambiente político, principalmente a partir de Atos capítulo 9 ao capítulo 28, quando Lucas vai falar da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Ele vai usar esses termos: o procônsul Paulo Sérgio, o rei Agripa. Por quê? Porque ele tem a preocupação de, quando citar a determinada pessoa, lembrar da importância do título que ela carrega. Isso é muito importante. Tem alguém com problema? Não está cantando lá na outra sala. Vamos lá, gente. Eu já ia recomendar um remédio para soltar o intestino. Vamos lá, gente. Voltando aqui. Então, perdi o fio da meada. O que eu estava dizendo? Lucas tem essa importância, porque ele está vivendo em um ambiente político, e Lucas, por viver em um ambiente político, ele precisa saber falar. Por quê? Quem sabe falar entra e sai de qualquer ambiente. De qualquer ambiente. O que você mais vai encontrar em Atos, a partir do capítulo 9 ao capítulo 28, é ambiente político. Porque Paulo, por pregar o evangelho, muitas vezes o evangelho que Paulo pregava confrontava a vida política, tanto de Israel quanto de Roma. E Lucas tem essa preocupação em falar, citar os títulos daqueles que são personagens dos seus escritos. Por quê? Porque Lucas entende da importância de chamar as pessoas pelos títulos que ela carrega. Repito, ele está em um ambiente político, e para entrar e sair, quem sabe se relacionar, quem sabe conversar, entra e sai de qualquer ambiente sem ser confundido e respeitado. Quem lembra de Paulo na ilha de Malta, quando a serpente morde na mão dele? Quem é que está com Paulo ali? Lucas. É ele que está com Paulo. Ele está vendo todo o cenário, ele está anotando a víbora mordendo a mão de Paulo, Paulo orando lá pelo chefe da ilha, Paulo sendo julgado por Roma, Paulo sendo julgado pelo rei Agripa, Paulo sendo julgado pelo procônsul, Paulo sendo afrontado por Demétrio, o Orígenes lá de Atos 19. Então, repito, Lucas tem essa preocupação de chamar as pessoas pelo título. Isso é muito importante. Dentro de um ambiente cristão é muito importante chamar as pessoas pelo título. É claro que quando você estiver em um ambiente mais íntimo, essa questão fica até secular. Mas quando você está no coletivo, presbítero Alexandre, diácono Cláudio, pastor Cristiano, isso é importante. Gente, querendo ou não, vamos aprender com a Bíblia. Vamos aprender com a Bíblia, ok? Vamos lá, outro ponto importante, ponto 8, restrições. Não se diz nada a respeito da expansão da igreja para o sul e para o leste da Palestina, se bem que deve ter havido cristãos no Egito e na Ásia. Havia crentes em Damasco antes da conversão de quem? Mas não nos é dada qualquer descrição do progresso da igreja lá. A principal narrativa de Atos se ocupa da missão que levou o evangelho para o norte, através de Antioquia, para a Ásia Menor, e daí para Macedônia, Acaia e Roma. As razões prováveis dessa restrição é que o escritor estava bem relacionado com aquele aspecto de expansão
do cristianismo. O seu propósito era instruir o seu leitor na certeza do Evangelho, a continuidade deste Evangelho, desde Jesus, por meio dos discípulos, até aquela hora em que ele escrevia, precisava ser demonstrada. O que isso quer dizer que nós acabamos de ler? Isso quer dizer que Atos dos Apóstolos envolve 3 continentes. Anotem aí. Pode cair em prova essa pergunta, tá? Atos dos Apóstolos envolve 3 continentes: asiático, europeu e africano. Isso aqui cabe um dado histórico, tá, gente? Para quem não sabe, a Bíblia ela foi escrita para 3 continentes: asiático, europeu, africano. A Bíblia em nenhum momento cita América do Norte, Oceania, América Central. A Bíblia se resume em 3 continentes. Isso também remete ao livro de Atos dos Apóstolos. Só em função de um dado histórico, vocês lembram do nome dos 3 filhos de Noé? Quem lembra? Cão, Jafé e os 3 filhos de Noé vai dar origem aos 3 continentes conhecidos como asiático, europeu e africano. Tá bom? E a Bíblia vai ser desenrolada nesses 3 continentes. Tem um texto lá de Apocalipse 16 que fala dos reis do Oriente. Isso aí é uma profecia, porque a Bíblia não cita a questão dos países orientais. Aqueles reis do Oriente que a Bíblia está falando, está apontando lá para a grande tribulação, né? São governos que serão aliados do anticristo. E esses reis do Oriente, hoje nós sabemos quem são: China, Coreia do Norte, Rússia. Esses serão aliados do anticristo quando houver a grande tribulação. Mas a Bíblia não cita propriamente dito, mas a Bíblia se desenrola nesses 3 continentes, e isso envolve Atos. Quando Lucas escreve o livro de Atos, ele escreve o desenvolvimento do cristianismo a partir desses 3 continentes. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, vou colocar aqui do lado, tá? Atos 8. Lucas cita Felipe evangelizando o etíope da Etiópia, país africano. Você vai ler em Atos capítulo 16, Paulo, por 2 vezes, querendo viajar para a Ásia, e o Espírito Santo impedindo Paulo de viajar ou de ir para a Ásia. Aliás, Paulo tem uma revelação em Atos capítulo 16, onde um anjo aparece para ele, convidando para ele atravessar a Macedônia. E a Macedônia, dentro do cenário bíblico de Atos, especificamente em Atos capítulo 16, fala do continente europeu, tá? E o asiático, que é Israel. Eu dou um exemplo em Atos capítulo 2, onde está acontecendo a festa do Pentecoste? Aonde, gente? Jerusalém. Jerusalém é a capital de qual país? Israel fica onde? Na Ásia, tá? Então, se essa pergunta cair na prova, então vocês já sabem.
asiático, europeu e africano. Ok? E o Evangelho nasce na Ásia, se espalha pela Europa, se espalha pela África, por intermédio, primeiro, da igreja primitiva, depois, pela vida do apóstolo Paulo. Amém? Continuando? Posso continuar? Vocês estão quietos demais hoje. Cuidado comendo a língua de vocês. Ou a aula está confusa ou vocês estão absorvendo tudo. Qual que é a opção? Misericórdia. Bom, ponto 9. Página 6. Ponto 9. Lembrando que nós estamos fazendo um panorama sobre o livro de Atos. E a bateria foi para o espaço. Só retificando, o Evangelho nasce na Ásia, no povo norte. Não entendi, Cláudio. O Evangelho nasce na Ásia, no povo Europa e depois. Isso. O Evangelho nasce na Ásia, em Israel, ultrapassa as fronteiras, chega na Europa e depois na África. Ok? Ponto 9. O período cronológico abrangido. Agora nós vamos para a parte cronológica dos fatos do livro de Atos. Bom, vai desde a crucificação de Cristo em cerca de quanto? 29 depois de Cristo. Lembra da linha do tempo que eu fiz na aula passada? Depois de Cristo, antes de Cristo. Lembra que eu fiz? Sempre quando se trata depois de Cristo, de trás para frente. Antes de Cristo, de frente para trás. Na nossa linha do tempo, segundo os estudiosos, Adão e Eva teriam sido criados no Jardim do Éden no ano 4000 antes de Cristo nascer. Se até aqui o ano zero conta-se 4.000 anos e nós estamos no ano 2021, isso quer dizer que aproximadamente há mais ou menos 6.000 anos atrás, Adão e Eva viviam no Jardim do Éden. Só que eu trouxe um dado aqui interessante, eu estou só revisando para quem não pegou. Quando nós olhamos aqui para o ano zero, nós logo temos em mente que Jesus teria nascido aqui, por isso que nós chamamos depois de Cristo. Porém, o nosso atual calendário é conhecido como o calendário gregoriano. Gregoriano porque vem do Papa Gregório. E o Papa Gregório, ele elaborou o atual calendário, só que séculos depois descobriu-se que o Papa Gregório havia feito o calendário, porém havia errado o cálculo em cerca de 3 a 5 anos de diferença. Então, se nós estamos no ano de 2021 hoje, então que ano que deveria ser hoje? Se segundo o erro de cálculo entre 3 e 5 anos para menos, então você tem 4 anos a menos. Eu não vejo assim. Eu tô jovem. É o Tigrão, né? Então, há esse erro de cálculo, porém, como o calendário já estava sendo seguido, continuou assim com esse erro de cálculo. Então, muito provavelmente, Cristo não teria nascido no ano zero, ele teria nascido aproximadamente entre o ano 3 ao ano 5 antes de Cristo. Então, em quantos anos Jesus morreu? 33. Então a cruz, a morte da cruz, foi por volta do ano 27 a 28 depois de Cristo. Ok? Então, Atos, ele tem uma ordem cronológica
que começa aqui a história. E isso você pode ver em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, Jesus está ressuscitado com os discípulos. Ele faz a promessa de derramar o Espírito, depois ele levita e desaparece ali o pontapé inicial do livro de Atos dos Apóstolos, cronologicamente começa com a ressurreição de Cristo. É o que nós estamos lendo aqui na apostila. Continuando aí na apostila. Vai desde a crucificação de Cristo em cerca de 29 depois de Cristo, até o fim da prisão de Paulo por volta do ano 60 depois de Cristo. Durante esse período inicial da igreja, ela fora denominada como o caminho, está lá em Atos 9:2, ou era chamada de seita dos 24:1 ou 24, versículo 5. Então, 2 pontos a considerar aí. A cronologia de Atos começa com a morte de Cristo e a ressurreição, e termina onde? Na prisão de Paulo em Roma. Então, se eu perguntar para você na prova, cronologicamente, como é que é definido o livro de Atos? Qual que é a resposta? Começa com a morte e a ressurreição e termina com a prisão de Paulo. O livro de Atos, ele tem um espaço, se você for fazer o cálculo aqui, aproximadamente de 30 anos. O livro de Atos, os 28 capítulos do livro de Atos, envolve um espaço de tempo de 30 anos aproximadamente. Ok? É muito importante salientar que quando nós falamos de datas, de tempo, a gente, bíblico principalmente, a gente sempre fica no campo da hipótese, sempre colocamos aqui aproximadamente. Amém? Vamos continuar aqui para nós terminarmos esse ponto, para irmos para o intervalo. Parágrafo 2. A pregação de Estevão deu origem a uma violenta reação da parte dos dirigentes judaicos e a consequente dispersão dos discípulos forçou os religiosos a procurarem outros campos de... Seguiu-se então a evangelização de Samaria, de Antioquia e do mundo gentílico em geral. Lembra que eu falei aqui? Lucas 24:49, Jesus deu uma ordem específica. Qual foi? Ficai em Jerusalém esse até tem um prazo de validade, sim ou não? O Cristo da cruz está prometendo: eu vou subir ao Pai, eu vou enviar o Consolador, eu vou encher vocês de poder, mas até vocês vão ficar em Jerusalém até serem cheios. Porque qual era a ordem? Derramarei do meu espírito e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, lembra? E até os confins da... Eles recebem o poder e saem ou ficam em Jerusalém? Eles ficam. Porque veja bem, o problema da igreja primitiva no primeiro momento é o nosso problema também. O que nós somos semelhantes? Talvez a única coisa semelhante que nós temos com a igreja primitiva é receber poder e ficar dentro da igreja. Porque o poder do Espírito Santo não é para você ficar exercendo habilidade dentro da igreja, é você ser uma testemunha por onde você passar. Receber poder e ficar na igreja, receber instrução e ficar só na igreja, receber virtude e ficar só na igreja. E o que acontece para que Cristo possa fazer essa igreja sair de Jerusalém? Eu não ouvi. O que? Perseguição. A igreja, quando passa a ser perseguida, e qual foi o estopim do início da perseguição? Vocês lembram? Estudamos aquela passada? A morte de Estevão. A morte de Estevão fez a igreja sair.
Tente aplicar isso para a sua vida espiritual. Atos nos ensina a sairmos da cadeira do comodismo. Porque a partir do momento que Jesus dá ferramenta, capacita, instrui, enche, e nós ficamos acomodados, sentados na cadeira do comodismo, o que acontece? Não, o que acontece? Não, o que acontece, gente? O que aconteceu com Jerusalém com os discípulos para eles poderem sair? Problema. Deus dá um problema para a pessoa se mexer. Aula encerrada nesse primeiro momento.